Obrigado, senhor presidente. Senhor Manuel Cattori, senhor presidente, senhor relator, eu queria pedir só aí para a Ana, para nós iniciarmos colocando um de vários vídeos com a declaração do senhor presidente da República. Mas basta colocar esse. E falando em João Dória, essa questão da vacina, presidente, alguma perspectiva para essa vacina chegar aqui no Brasil? Quais são os esforços que o governo federal tem tomado nesse sentido? Olha, tem muita coisa ainda que está em segredo, né? Não quero externar aqui porque a imprensa vai usar contra mim, né? Mas há um interesse muito grande nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. E você não pode, sem que passe pela Anvisa, sem que tenha certificação da Anvisa, você bote a vacina no mercado. Isso é uma irresponsabilidade. Nós, tendo uma vacina comprovada, a gente vai comprar e vai distribuir para todo o Brasil e aquele que quiser. Só para lembrar, eu quis iniciar minha inquirição, senhor relator, senhora presidente, com esse vídeo do presidente da República. Esse vídeo do presidente da República é de 17 de dezembro. Eu quero repetir o que nós podemos repetir várias vezes na CPI, senhor relator, o que o senhor presidente da República fala nesse vídeo. A pressa da vacina não se justifica. Nós estamos com a pandemia no fim. Acho que vocês todos ouviram, é de conhecimento público essa manifestação do presidente da República. É bom nós sempre lembrarmos, para toda vez que vierem trazer a esta comissão parlamentar de inquérito dados sobre a vacinação hoje no Brasil, é importante sabermos que em dezembro o presidente da República estava dizendo que a pandemia ia acabar e que a pressa pela vacina não se justificava. Em dezembro, o presidente da República, que já poderia estar adquirindo vacinas, dizia isso. E a partir dessa declaração do presidente da República, senhor Emanuel, o que eu lhe pergunto, nesse período em dezembro, a Belcher já estava fazendo tratativas para aquisição, para fornecer vacina aos brasileiros? Nós estávamos fazendo tratativas ainda com os laboratórios privados. Em nenhum momento a gente entrou em contato com algum órgão federal no Brasil. Nós estávamos buscando parceiros tecnológicos no exterior. Para fornecimento de vacinas? Para aquisição e ser os representantes. E nesse período legais. de dezembro, na época da live do presidente da República, com qual laboratório especificamente a Belcher estava negociando? Não me recordo. O senhor não se recorda? Me permita. O senhor é o executivo da Belcher? Sim. O senhor não se recorda com quem estava negociando em dezembro o fornecimento de vacina? Nós estávamos tratando com diversos laboratórios para ver com quem a gente ia conseguir... Por exemplo? A Sinopharma é uma e a CanSino é outra. A Sinopharma, mas o senhor não tinha informação de que a Sinopharma já tinha contrato firmado com o Butantan nesse período? Nós não tínhamos a informação que ela era exclusiva no Brasil, conforme eu já... A Sinopharma também não respondeu isso? Não. Ao senhor, naquele Não. momento? O senhor estava... Deixa eu ver se eu entendi. A Belcher estava em contato com a Sinopharma. Certo. Sinopharma... Me desculpa, Sinovac. Perdão. Me perdão. Desculpa, é Perdão. Sinovac, perdão. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Em dezembro, a Belcher estava em contato com o Sinovac. Isso mesmo. No primeiro contato da Belcher com a Sinovac não informa que já tinha contrato firmado para fornecimento de vacinas no Brasil, como o Instituto Butantan? Não, conforme eu falei, a Sinovac ela tem diversas plantas e o Butantan, pelo conhecimento que nós tínhamos na época, ele tinha contato somente com uma das plantas. Então, por isso que a gente estava avançando com a conversa para aquisições de doação nesse momento. E nesse instante, essa planta, seja qual for, da Sinovac, não tinha informado, comunicado? Não tinha.
Não tinha dado nenhuma informação? Não tinha. Então, no mês de dezembro, o senhor estava em contato com CanSino e CanSino Sinovac. e Sinovac para fornecimento de vacinas para os brasileiros. Isso mesmo, mas lembrando que a Sinovac era somente para as doações. A CanSino nós estávamos Não, eu buscando... estou falando do mês de dezembro. Certo. Vocês já estavam em contato com esses laboratórios, CanSino e Sinovac? Sinovac. Só para recuperar para o senhor, certo. eu coloquei com a CanSino, vídeo nós não da live do estávamos presidente da República. intensificado Aquele vídeo do presidente da República é de dezembro, que ele fala que a pressa por vacina não se justifica e que a pandemia estava no final. Esse vídeo é de dezembro. A pergunta que eu lhe faço é se no mês de dezembro do ano passado os senhores já estavam em contato com algum laboratório para fornecimento de vacinas. Sim, em nenhum momento nós paramos em busca tanto de antiviral quanto de vacinas para o Brasil. Sempre procuraram. E em dezembro estavam em contato com os 2 laboratórios. É isso? Acredito que sim. Senhor... Que não está claro, me desculpa, eu não estou entendendo claramente. Não, a pergunta é se em dezembro, com quais laboratórios a Belcha estava em contato para fornecimento de vacinas? Em dezembro de 2020. Em dezembro, nós iniciamos as tratativas no início do ano. Nós em dezembro nenhum. Pronto. Demorou, mas era aí que eu queria chegar. Era exatamente aí que eu queria chegar. Tá. Então, em dezembro, na época em que o presidente da República dizia claramente que a pressa por vacina não se justifica, a Belcher não estava em contato com nenhum laboratório, certo? Certo. Perfeitamente. Os contatos com laboratórios iniciam quando? Desculpa? Os contatos com laboratórios, quando iniciam? Com laboratórios? Meados de março, fevereiro, março. Meados de março. Então, me permita, senhor Manuel, veja, senhor relator, senhora presidente, os contatos da Belcher com laboratórios para fornecimento de vacinas só iniciam em março. Antes disso, o presidente da República e muitos dos seus aliados diziam que não precisava de vacina. O vosso laboratório, então, só inicia em março o contato para fornecimento de vacinas a partir do debate no Congresso Nacional de fornecimento de vacinas pela iniciativa privada. É isso? Para aquisição de doações, sim. Para aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Para doações. Perfeito. É isso que justifica, inclusive, aquela live com Luciano Hang e Carlos Wizard, certo? Isso mesmo. O senhor Luciano Hang e o senhor Carlos Wizard estavam em campanha aberta contra a lei que tinha sido aprovada no Congresso no mês de fevereiro, no mês de março, proposta em fevereiro e apresentada em março. Estava em campanha ampla e aberta contra aquela lei, que foi a lei, repito, que possibilitou que os brasileiros fossem vacinados com a Janssen e com a Pfizer, e estava em campanha aberta pela alteração daquela lei. O senhor também fazia parte desse movimento, certo? Não, não fazia parte desse movimento. Tem uma notícia aqui que diz o seguinte: empresário de Maringá lidera movimento para a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Notícia de 23 de março de 2021. Diz ainda na notícia: Catori, é o senhor, explica que o principal objetivo do grupo é obter permissão para que empresas brasileiras comprem e doem vacinas contra a Covid-19, não apenas para o Sistema Único de Saúde, mas também para outros setores. O que nos levou a tomar essa atitude foi agilizar o processo de vacinação. O senhor não fez essa declaração? Sim, fiz, e é totalmente sobre doações. Em nenhum momento eu estou falando comercialização. Mas este movimento aqui é o mesmo movimento do qual participaram o senhor Wizard de maneira alguma. E o mesmo movimento do qual participava o senhor Luciano Hang. E tempos depois o senhor participa da live. A live, na preliminar da live, claramente o senhor Luciano Hang condena a 14125 aprovada pelo Congresso, pelo Congresso Nacional, e advoga pela alteração da lei. A lei esta que foi aprovada pela Câmara dias depois, dia 7 de abril, patrocinada a aprovação pela Câmara, senhora presidente e senhor relator, pelo Partido Progressista, mesmo partido do deputado Ricardo Barros. E existia uma campanha
clara, declarada, contra uma lei já aprovada. Aliás, eu acho que me parece que é a alteração de lei mais rápida da história do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova uma lei que possibilita a vacinação, que o governo estava resistindo. Dias depois, a Câmara já faz a alteração dessa lei. Já faz o projeto de alteração dessa lei, atendendo aquela live da qual o senhor estava fazendo parte, aquela live que estava o senhor, estava o Luciano Rank, estava o senhor Carlos Wizard, e pelas notícias que você tem, como o senhor participando dessa campanha. Me parece que tem correlação clara aí dos interesses. Mas, continuando, o senhor conhece o senhor Flávio Pancielli? Eu acho que é Pancielli. Sim. Pancielli, perdão, Pancielli. Qual a sua relação com o senhor e qual a relação da empresa, Belcher? Totalmente profissional. Ele é nosso... a gente contratou ele para a parte regulatória da empresa. O fato dele ser advogado do senhor Ricardo Barros é uma mera coincidência? Mera coincidência. A relação dele de sociedade também com familiares do deputado é mera coincidência? Tanto que eu fiquei sabendo dele a partir do Rafael, que é um consultor nosso que é de Curitiba também. Isso é mera coincidência? Sim. Perfeito. Mas ele participou, inclusive, das reuniões sobre a vacina CanSino com a Anvisa, certo? Sim, com a gente, sim. E qual o papel do Instituto Vital Brasil nessas negociações com a CanSino? Com a CanSino, nós estávamos nas questões da perspectiva de contratar o IVB somente para a parte regulatória. Por isso que o IVB participou com a gente em 2 reuniões. Mas como não deu andamento na vacina, nós não concretizamos a nossa parceria. Desculpa, senador Randolfo, queria entender direito essa participação desse advogado. Como que é o nome dele? Flávio Pancielli. Flávio Pancielli. Que o senhor Catori diz aqui para nós que o fato dele ser também advogado do senhor Ricardo Barros e ser também sócio de familiares do senhor Ricardo Barros é uma mera coincidência. Ele foi contratado... ele participou de reuniões da Anvisa. Mas ele já era advogado da... Não, mas já era advogado da Belcher antes? Não era. Ele trabalha... Ele é o escritório sócio. Então, deixa eu ver se nós entendemos. Advogado do Ricardo nos ajude Barros. a entender, nos ajude a entender. Não, eu só queria saber se ele foi contratado pela Belcher, houve um contrato e qual foi a data desse contrato. Eu posso visualizar o contrato para vocês. Não lembra mês, nada? Foi logo quando nós fomos entrar com a vacina, que o escritório dele é especializado em processos regulatórios da Anvisa. Então, o escritório Antes de entrar, então, antes de contratou entrar, para que ele pudesse... nós já entramos nas tratativas pelo fato do know-how dele e todo o conhecimento dele na questão regulatória. Por isso que nós contratamos ele. Permita, em nenhum momento antes a Belcher contratou o senhor Flávio Pancielli? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Só contratou para este caso específico? Isso mesmo. Para as tratativas com a vacina CanSino? Para a parte regulatória. E isso foi em decorrência do know-how dele? Do know-how dele. Ele tem um grande conhecimento na questão de know-how. Ele tinha já experiência de tratativas junto à Anvisa, da agência reguladora? Ele já participava? Ele é sócio em alguma... Pelo que eu fiquei sabendo contratar, quando eu fui conversar com ele, sim, ele demonstrou todo o conhecimento. Conhecimento e influência, senador Randolph. Ele tinha. O senhor Catori está dizendo que a relação do advogado com o senhor Ricardo Barros, que é notória a relação, o advogado é advogado do senhor Ricardo Barros e é sócio de familiares do senhor Ricardo Barros. O senhor Catori diz... que é mera coincidência. Com licença, ele não era sócio. Ele não é sócio. Ele já foi sócio do genro do Ricardo Barros. Ele já foi. Perfeito. O senhor tem essa informação? Pela mídia, sim. É porque o senhor foi muito rápido, inclusive, em refutar essa informação. Não, me desculpa, mas... Me chamou a atenção. Não, me desculpa, mas... Me chamou a atenção a correção, o conhecimento que Vossa Senhoria tem. Obrigado por me corrigir, mas me chamou a atenção a rapidez com que Vossa Senhoria me corrigiu. Realmente, assim, obrigado pela correção. Ele não é sócio, ele já foi sócio, mas Vossa Senhoria tem muito conhecimento, inclusive sobre as tratativas e negócios do senhor Flávio Pancielli. Obrigado pela correção. Nos chamou a atenção o conhecimento de Vossa Senhoria. O Instituto... Mas voltemos ao Instituto Vital Brasil? Certo? Sobre o Instituto Vital Brasil? Desculpa? 15 segundos. Sim, sobre o papel do Instituto Vital Brasil?
E a gente começou, a gente tinha uma perspectiva de contratar eles somente para a parte regulatória junto com a gente. Tanto que depois a gente não deu mais andamento com eles, porque o processo da Cancino não avançou. Por que o Instituto Vital Brasil, em determinado momento, negou que tenha tido algum... Primeiro eu quero lhe perguntar o seguinte, teve contrato? Não, nós em nenhum momento ainda nós não tínhamos firmado contrato, porque eles tiveram... Como não tinha nada definido a questão de valores, por isso que eles participaram em 2 reuniões com a gente na Anvisa para ver o tanto de trabalho que ia ter na questão regulatória. Mas o Instituto Vital Brasil integra a carta de autorização. Sim, integra, porque quando nós fomos oficializar para a Cancino, nós falamos que a gente ia dar andamento com a CUIVB. Mas, mesmo assim, a rescisão em relação ao Instituto Vital Brasil é posterior. E eu quero lhe perguntar o seguinte, o Instituto Vital Brasil, qual expertise que tinha, quantos pesquisadores, quantos bolsistas tinha para validação, como que a Belcha chegou ao Instituto Vital Brasil? Nós já temos uma parceria com o Instituto Vital Brasil, pelo fato do antiviral. Então, nós conhecemos o corpo ele tem um grande corpo regulatório, por isso que houve essas tratativas, mas eu não sei responder precisamente. E achava que era a instituição mais habilitada para isso? Desculpa? Para esse fim? Que era a instituição mais preparada para esse fim? Pela nossa avaliação, sim. O governo do Paraná intercedeu junto à Embaixada do Brasil na China, solicitando apoio para a empresa Cancino. Vossa Senhoria poderia descrever como se deram essas tratativas? Não tenho conhecimento. Mas foi a intermediação em favor de um negócio que Vossa Senhoria estava... Que Vossa Senhoria era ator central. Vossa Senhoria não tem conhecimento Não tenho conhecimento. das interações, intervenções, participação do governo do Estado do Paraná? Não tenho. O senhor participou de alguma negociação para a compra de vacinas antes de ser representante da Cancino? Desculpa? O senhor participou de alguma negociação para a compra de vacinas antes de ser representante da Cancino? Não, nenhuma. 15 segundos. Mas tem existe essa circunstância do dia 17 de março, daquela live, mas Vossa Senhoria totalmente insiste de outro laboratório. Que nada tinha a ver com a contratação com a Cancino. Não. Vossa Senhoria parece-me que reiterou aqui, eu falo isso já para concluir, senhor presidente, Vossa Senhoria reiterou aqui que as notícias acabaram prejudicando a evolução das tratativas, negociações entre a Cancino e o laboratório que Vossa Senhoria aqui representa. Vossa Senhoria reafirma isso? Afirmo. E, diante disso, Vossa Senhoria acha que a Cancino não tem, que o laboratório da Cancino não deverá mais fornecer vacinas aos brasileiros, não tem mais interesses? Não posso responder por eles. Porque, inclusive, comunicado qual é a público. relação, evidentemente, senador Randolph, que pode existir, né, entre o fato da Cancino ter descredenciado a Belcher por causa de compliance com notícia? Não vejo vinculação, evidentemente, nenhuma, né? Uma matéria só, né, senador? Uma notícia. Não tem nada a ver. Nada a ver. A opinião sua é a mesma opinião do deputado Ricardo Barros, que foi desmentida pela própria farmacêutica da Cancino. A farmacêutica da Cancino, em comunicado, inclusive desmentindo o deputado Ricardo Barros, fala aqui que manifesta total interesse em fornecer vacinas para o Brasil. Diz o laboratório, a empresa manifestou interesse em trazer a vacina para o Brasil, mas a forma como isso ocorrerá é uma decisão ainda a ser definida pelo laboratório. Me parece, senhor Manuel, que claramente a Cancino manifestou unilateralmente o interesse de não continuar com a parceria com o vosso laboratório, mas que tem interesse no fornecimento de vacinas ao país. Então, me parece que não tem, ao contrário do que Vossa Senhoria aqui afirma, do que foi afirmado também pelo próprio deputado Ricardo Barros, corroborando com a declaração de Vossa Senhoria, o que me parece que o laboratório não quer é a intermediação, que, mais uma vez, me permita, tem algo muito parecido com o processo envolvendo a Precisa.
porque Vossa Senhoria, pelo menos Vossa Senhoria foi mais claro do que os executivos da Precisa. A Precisa nunca informou sobre o dito contrato firmado entre ela e a Bharat Biotech, o que nos levou a crer que o contrato não existia, o que foi confirmado depois a não existência do contrato. A mesma circunstância ocorre com o laboratório, com o vosso laboratório. Vossa Senhoria acaba de afirmar, não existia contrato, existia um memorial de intenções, um memorando de intenções, e que em seguida a própria laboratório da CanSino afirma que mantém interesse no fornecimento de vacinas no país, só não mantém interesse na intermediação com o laboratório de Vossa Senhoria. Me parece que essa história de não existir contratos para o firmamento e o fornecimento de vacinas é um modo operandi, é um procedimento que é recorrente nisso que estamos investigando nessa comissão parlamentar de inquérito.